Açúcar mascavo também é bom? Eu ia pular essa pergunta, mas já que você perguntou, tem que te responder. Eu acho que a maioria dos adoçantes são piores do que o açúcar. O adoçante é uma estrutura, em geral, que não existe na natureza, com exceção, por exemplo, da estévia, que é um adoçante razoável. Até agora, pelo menos, não se mostrou nada maléfico contra ele. Eu sei que muita gente não gosta da estévia porque ela tem um aftertaste, que a gente chama, tem um gosto amargo depois que você põe na boca, mas existe hoje a combinação dela com talmatina, que é uma outra planta africana, que é a coisa mais, a planta, é a doçura maior que tem no mundo, é a talmatina. Então, quando combina, dá muito bem. Todos os outros têm problema. A sacarina tem problema, o aspartame tem problema, a sucralose tem problema. Eu não tenho tempo aqui para discutir em profundidade tudo isso, mas se for discutir, você vai ver que entre os adoçantes em geral e o açúcar, eu acho que eu ficaria com açúcar. E o açúcar, ele vem de várias formas. Ele pode ser um açúcar, por exemplo, demerara, ele pode ser um açúcar cristal, ele pode ser um açúcar refinado, entendeu? Ele tem várias formas de ele se apresentar. E quanto menos industrializado ele for, mais nutriente ele é. Açúcar mascavo também é bom? Eu ia pular essa pergunta, mas já que você perguntou, tem que te responder. Açúcar mascavo, infelizmente, no Brasil, a maioria está contaminado com fungo. Então, apesar de deveria ser, na teoria, o melhor, infelizmente, a maioria está contaminado com fungo. A mesma coisa acontece com o amendoim brasileiro. Aliás, o amendoim já não é um grande grão, tá? Ele não é uma grande coisa. Mas não é só isso, não. O modo como é armazenado o amendoim no Brasil, ele contrai um fungo. E esse fungo gera uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, entre outras coisas, ela causa câncer hepático. Então, eu não recomendo você fazer uso de amendoim. Como, agora, o açúcar mascavo, se você sabe a origem, se você vai lá e compra da pessoa, e etc., e ele não ficou armazenado muito tempo, aí não ficou úmido, não pegou fungo, tudo bem, ele é um grande nutriente, é o melhor dos açúcares. Mas, infelizmente, a maioria das amostras detectadas no Brasil tem aflatoxina. É o mesmo problema do amendoim. A outra toxina importante que nós vamos discutir são os chamados metais tóxicos. Então, nós nos contaminamos, está tudo contaminado. Os rios estão contaminados com mercúrio, o peixe está contaminado com mercúrio. Antigamente, você comia peixe todo dia, era bom para a saúde. O peixe, inclusive, era chamado um alimento para o cérebro, era um alimento cerebral, porque, em geral, o peixe, dependendo de onde vem, é rico em ômega 3. E ômega 3 faz muito bem para o cérebro. Mas, infelizmente, os peixes hoje também estão intoxicados. Então, nós temos o mercúrio que está no peixe, nós temos o mercúrio que está no amálgama, esses restaurados de amálgama, que é muito fácil o dentista fazer, porque mesmo que o dentista não habilidoso faz um restaurado bonito, porque o amálgama se adapta, o amálgama é mercúrio, é prata, é cobre, é estanho, tem todos esses metais. E como nós deglutimos em torno de 2.500 vezes por dia, a sua arcada inferior encosta a sua arcada superior em torno de 2.000 a 2.500 vezes por dia, cada vez que encosta, nós provocamos uma liberação de gás tóxico, principalmente de mercúrio, que é 50% do amálgama. E isso vai para o cérebro e tem todas as suas consequências. Eu começo a descrever, você começa a ver que nós vivemos num mundo tóxico. Fizeram um estudo na Universidade de San Diego, na Califórnia, onde eles pegaram o sangue de bebês recém-nascidos do cordão umbilical e fizeram análise, espectrometria de massa, e perceberam que existem mais de 100 substâncias químicas que estão no sangue do bebê já, que não pertencem ao ser humano. Ou seja, a intoxicação começa muito antes de você nascer.
A boa notícia que eu tenho para você é que existem vários processos para você fazer detox, para você se livrar de muitos dessas toxinas. Por exemplo, se você usa coentro, um condimento, na sua alimentação, todo dia, contribui muito na eliminação de metais pesados. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem acesso à sauna, a sauna também contribui com o suor, de você eliminar muita coisa. Tem estrógeno que só sai pelo suor. Então, se você não sua, se você passa muito tempo sem suar, você não elimina isso. Nós podemos ficar conversando horas e horas e horas sobre as toxinas, mas nós temos que estudar os outros pontos. Mas o que você tem que fazer é ver se você tem metais tóxicos, se você tem xenoestrógenos, se a sua alimentação é muito de enlatados, porque dentro da lata que vem o produto alimentício, que não é alimento, ele é produto alimentício, ele tem uma camadinha dentro da lata, aquilo ali também libera xenoestrógeno, que também é derivado de petróleo. Então, o que você tem que fazer para intoxicar menos? Você tem que comprar no supermercado alimento, e não produto alimentício. Alimento não tem etiqueta do que tem, ingredientes, nada disso, a natureza faz. Se é uma coisa que você compra no supermercado, que a sua avó não sabe o que é, eu te aconselho a não comer, porque não é comida, é produto alimentício, porque vem com nome. Se você não consegue ler o rótulo, se tem nome difícil, eu acho que você não devia ingerir, porque provavelmente é algum tóxico que está ali disfarçado. Vamos dar um exemplo do monossódio glutamato. Todas as empresas que fabricam produtos alimentícios têm o direito, por lei, de enriquecer o alimento com monossódio glutamato. O monossódio glutamato aumenta o paladar do alimento. Então, aquela batatinha frita que você vai comer, você gosta, você está viciado na batata frita, na realidade, você está viciado, não é na batata frita, é no monossódio glutamato que está lá. Você vai num restaurante chinês, eles usam, um restaurante japonês, eles usam monossódio glutamato. O monossódio glutamato é uma neurotoxina. Ela ataca o seu cérebro, ela pode causar déficit de atenção na escola na criança, ela pode prejudicar o processo de manutenção do cérebro jovem, ou pode haver uma degeneração neurológica, e assim por diante. Então, nós temos que procurar evitar as toxinas. Essa é a primeira causa hoje de adoecer. A segunda causa de adoecer é você deixar de ingerir aquilo que você deveria, que é a parte nutricional. Toda doença vem acompanhado de um processo de desnutrição. A desnutrição acompanha o processo de adoecimento. O Departamento de Agricultura americano, de 5 em 5 anos, ele faz um estudo chamado NHANES. E esse estudo NHANES, ele avalia 5 a 10 mil americanos, o que eles estão comendo, qual a comida, leva a comida para o laboratório, analisa, etc. e tal. E nesses, como já estão lá no 7º, no 8º, tem pelo menos 40, quase 50 anos de NHANES. E eles podem comparar esses NHANES, desde o primeiro até o último que foi feito. E eles mostram que cada vez menos as frutas e os vegetais têm nutrientes. Por quê? Porque o solo fica pobre. Se você trabalha com monocultura e você planta tomate no mesmo lugar todo ano, e no final do ano você põe ali nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante que se vende na loja, mas você não colocou ali selênio, você não colocou ali zinco. E no livro está escrito que tem selênio e zinco no tomate. No livro está escrito. Mas ali naquele tomate que você colheu, daquele indivíduo que planta o tomate todo ano no mesmo lugar, na monocultura, se ele tivesse uma diversificação de cultura, as outras plantas trariam outras coisas. Mas como é só tomate que é plantado ali, isso predomina no Brasil, o processo de monocultura, o solo foi empobrecendo. Então, você chega num momento onde você, mesmo teoricamente, tendo uma boa alimentação, você ingere vegetais, você ingere frutas, você não exagera no açúcar, etc. Mas acontece que aqueles ingredientes que você está ingerindo,
eles não têm a concentração necessária de vitaminas e minerais para manter a sua saúde. Então, você começa a ficar devendo. Para viver o hoje, você prejudica o amanhã. O Dr. Bruce Ames tem a chamada teoria da triagem. Ele diz assim, o corpo tem como meta sobreviver hoje. Ele vai fazer tudo para hoje ser o melhor dia da sua vida, em consequência do amanhã. Então, ele puxa o máximo que ele pode para fazer você se sentir bem e estar saudável hoje. Mas, com o passar dos anos, você vai pagando um preço por isso, porque você não está ingerindo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então, esse é o segundo grande problema. O primeiro é ingerir coisas que não deveria. O segundo é deixar de ingerir coisas que deveria.